Você tem sentido dores no corpo ou feridas na alma que não cicatrizam? Talvez você esteja passando por um momento de cansaço profundo, onde a esperança parece se esconder atrás da dor. Pode ser que a enfermidade tenha te visitado de forma inesperada, ou que esteja há anos caminhando ao seu lado, silenciosa, como um peso invisível. Mas hoje, eu quero te lembrar, Deus ainda cura. E Ele não cura só o corpo, Ele cura memórias, emoções, traumas, angústias, diagnósticos. Ele cura o que os médicos não encontram e o que os remédios não alcançam. A palavra de Deus é viva. E quando a gente ora com fé, o impossível começa a se mover, mesmo que a gente não veja de imediato. O salmo que vamos meditar hoje é um salmo de cura. Não apenas porque fala de restauração física, mas porque toca o coração de quem está cansado, ferido, sem forças. Talvez você já tentou de tudo: tratamentos, terapias, buscas espirituais. Mas o que você precisa agora é de um encontro com a presença. E é isso que eu quero te convidar a viver neste momento. Não é um vídeo, é uma oração. É uma jornada de fé que pode transformar o seu dia. E se você abrir o coração, talvez transforme a sua história. Não importa o tamanho da sua dor, nem há quanto tempo você está sofrendo. A promessa de Deus é clara. Eu sou o Senhor que te cura. Seja qual for o nome da sua enfermidade, há um nome que está acima de todos os nomes. E este nome é Jesus. Então, respire fundo agora. Silencie tudo ao redor. Feche os olhos por um instante, se puder, e comece a entregar a Ele a sua dor. Porque a cura começa quando a gente para de resistir e começa a confiar. A cada palavra que você vai ouvir aqui, eu te convido a deixar Deus tocar áreas da sua vida que talvez você nunca entregou antes. Ele não está longe. Ele está aí, onde você está agora. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Aqui, cada palavra é feita para tocar a sua alma. Se isso falou com você, inscreva-se e compartilhe com alguém que também precisa de cura. Agora, vamos seguir juntos. Nem toda dor aparece nos exames. Há feridas que o corpo não revela, mas que machucam como se fossem físicas. Mágoas antigas, traumas da infância, perdas mal resolvidas, culpas escondidas. E a verdade é que muitas enfermidades que se manifestam no corpo começaram na alma. A medicina já reconhece isso. O que está adoecido por dentro, uma hora começa a gritar por fora. Uma úlcera que nasce da ansiedade. Uma dor no peito que é angústia acumulada. Uma insônia que é medo travestido de vigília. E Deus, Ele conhece o que ninguém vê. Ele sabe o que você engoliu em silêncio. Sabe o dia em que você parou de sonhar. O momento em que o seu corpo ficou pesado e a fé pareceu distante. Mas Ele não te criou para viver assim. Você não nasceu para sobreviver à dor. Você nasceu para viver a presença. E é por isso que a cura dele começa pelo invisível. Antes de tirar a febre, Ele acalma o coração. Antes de restaurar os órgãos, Ele sopra vida no espírito. Antes de curar a pele, Ele toca a alma. Quantas vezes você já disse, "Tô bem", mesmo sangrando por dentro? Quantas vezes sorriu para os outros, mas chorou escondido no quarto? Essa dor não está esquecida. Essa luta não passou despercebida. O céu anotou cada lágrima. O salmo da cura que vamos meditar hoje não é uma fórmula mágica, mas é um remédio espiritual. É uma oração com poder. É uma chave que abre portas onde a medicina não chega. Porque enquanto o mundo trata os sintomas, Deus trata a origem. Ele vai na raiz, na memória, na causa escondida. Talvez você esteja doente por palavras que ouviu, por uma rejeição que carrega desde pequeno, por uma culpa que nunca conseguiu se perdoar, ou talvez por sentir que Deus te abandonou. Mas escuta, Deus não te esqueceu, e o sofrimento não é o fim.
Na verdade, ele pode ser o começo da cura. Hoje você vai ouvir um salmo que já curou muita gente. Mas mais do que isso, você vai permitir que essa palavra toque aquilo que ninguém mais toca. E se você estiver disposto a ser verdadeiro com Deus, Ele vai ser misericordioso com você. A cura está próxima, muito mais do que você imagina, e ela começa quando você se permite ser alcançado. Vamos juntos abrir esse salmo e deixar que ele nos conduza, porque se a doença começou em silêncio, a cura vai começar com uma palavra. A jornada da cura começa pela fé, mas talvez o que te dói nem seja físico, é a alma cansada, é a ferida que ninguém vê, é aquele silêncio carregado de lembranças que você preferia esquecer, aquela lágrima que escorre no travesseiro quando ninguém está por perto. A Bíblia não ignora essas dores, pelo contrário, ela fala delas com uma profundidade que só quem já sofreu entende. No Salmo da Cura, encontramos um Deus que não apenas vê a dor, mas se aproxima dela. Um Deus que não rejeita os quebrados, mas os acolhe no colo. Esse salmo não é uma mágica, é uma jornada de entrega. Ele fala com aqueles que perderam a força de orar e só conseguem chorar, com os que já não têm palavras, mas ainda têm fé, mesmo que pequena, mesmo que vacilante. E é justamente aí que o milagre começa, quando você decide apresentar sua dor a Deus, em vez de escondê-la. Quando você para de tentar ser forte para todo mundo e finalmente desaba diante daquele que realmente pode te sustentar. Às vezes, a maior cura é voltar a sentir, porque a dor nos endurece. E quando o coração se fecha, até a esperança para de bater. Mas nesse salmo, Deus sussurra algo poderoso. Eu sou aquele que transforma o teu pranto em dança. Ele está dizendo, eu não vou só te tirar da dor, eu vou transformar a dor em testemunho. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que tudo será acompanhado. Você não está sozinho. Feche os olhos agora e pense em tudo o que te pesa, em tudo o que você gostaria que fosse diferente. Apresente isso ao Senhor. Diga com sinceridade, Pai, eu não aguento mais desse jeito. Não tenha medo de ser frágil na presença dele. A fraqueza que você esconde é exatamente o que Deus usa como ponto de partida. É ali, no limite da sua resistência, que a mão dele toca com mais poder. Essa oração não está sendo feita por acaso. Esse vídeo não apareceu na sua vida por acidente. Deus quer que você saiba que ainda há um tempo de restauração reservado para você. E não importa o que aconteceu até aqui, há uma promessa no Salmo que ainda está viva. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Salmo 32. Receba essa palavra como uma semente. Plante ela hoje no seu coração. Pode parecer pequeno agora, mas você vai colher frutos de paz. Você vai sentir o peso diminuindo, a luz voltando, a força renascendo. Porque quando a alma toca o céu, o corpo também começa a sarar. Tem gente que nunca contou para ninguém, mas tem vivido com dor todos os dias. Dor que os exames não mostram, dor que nenhum remédio resolve, dor que parece castigo, mas na verdade é só um coração esgotado tentando continuar. E é por isso que o Salmo 30 é tão poderoso, porque ele não fala com o corpo apenas. Ele fala com a alma ferida, cansada e esquecida. Há poucos meses, recebemos a mensagem de uma mulher chamada Clara. Ela escreveu, eu escutei o Salmo 30 pela primeira vez, chorando no banheiro. Eu não queria orar, eu não queria viver, mas alguma coisa dentro de mim me fez apertar o play. Quando ouvi aquela frase, clamei a ti por socorro e tu me curaste, algo desabou e algo começou a ser restaurado. Não foi um milagre instantâneo, mas foi uma presença. Foi como se Deus dissesse, eu ainda estou aqui. Você percebe? Nem sempre a cura é física. Às vezes o que Deus cura é a ausência. Aquela sensação de que estamos sozinhos,
invisíveis, abandonados. O salmo é como uma carta que chega no momento certo. Uma carta que começa dizendo: eu te exaltarei, Senhor, e termina dizendo: para que o meu coração cante louvores e não se cale. Isso é cura, quando o coração volta a cantar, mesmo com cicatrizes, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter tudo resolvido. A cura que Deus oferece é muito mais profunda do que o alívio de sintomas. É a restauração da esperança, porque quando a alma adoece, tudo adoece junto, a vida perde a cor, a oração perde o som, e o amanhã vira ameaça, não promessa. Mas hoje, com esse salmo, com essa oração, você está sendo visitado por uma luz, e essa luz vai crescendo, não por força, nem por emoção, mas porque a palavra de Deus não volta vazia. Escute: converteste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. É isso que Deus quer fazer com você, transformar o pranto em dança, transformar o lamento em testemunho. Mas tudo começa quando você abre espaço, quando você diz, como o salmista: Senhor, eu clamei por socorro. Não se trata de ser forte, não se trata de merecer, trata-se de reconhecer que há um Deus e que Ele ainda cura. Clara foi curada da desesperança. E você? O que precisa ser restaurado hoje? Enquanto seguimos nessa oração, entregue. Chore se precisar. Fique em silêncio se for o caso, mas fique com Deus, porque Ele nunca se afastou de você. Você já reparou como muitas vezes esperamos que a cura venha de fora? Que seja algo visível, imediato, quase mágico? Mas o Salmo 30 nos mostra algo mais profundo. A cura de Deus começa por dentro. Ela não se impõe. Ela se revela quando nos entregamos por completo. É quando reconhecemos nossa fraqueza, quando paramos de lutar com as próprias forças, que Ele se levanta com poder. O versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa carrega algo precioso. Deus não ignora a dor, mas Ele também não a eterniza. O sofrimento tem hora para terminar. A noite da angústia tem limite. E a alegria, ela já está a caminho. É como se Deus dissesse: eu vi tua lágrima, mas já preparei o teu sorriso. O milagre da cura não é apenas física. Muitas vezes é um renascimento da esperança. É quando, mesmo ainda sentindo dor, você percebe que não está mais sozinho nela. Talvez você esteja enfrentando noites difíceis, dores no corpo que ninguém entende, silêncios que machucam mais do que gritos. Mas mesmo nesses desertos, há um sussurro divino que ecoa: eu sou o teu Deus, eu ainda curo, eu ainda renovo, eu ainda faço novo aquilo que parecia acabado. Não subestime o que está acontecendo agora enquanto você escuta essa oração. Porque Deus trabalha no invisível, Ele visita os bastidores da alma, e às vezes basta um versículo para reacender uma chama, basta uma lembrança do amor dele para abrir uma fenda na escuridão. O Salmo 30 é um testemunho. Foi escrito por alguém que esteve no vale e foi erguido por Deus, que viu a morte de perto, mas também provou da ressurreição da alma. E esse é o convite hoje: sair da cova interior. Deixar Deus tocar naquele ponto onde a ferida se esconde. A dor que você não comenta com ninguém. O pensamento que repete: eu não aguento mais. Sim, Deus conhece, e Ele já está se aproximando com cura. Mas atenção, a cura começa quando você entrega. Quando você para de tentar controlar tudo. Quando você ora, não apenas com os lábios, mas com o coração nu. Quando você diz: Senhor, se quiseres, podes me curar. E Ele responde: eu quero. Seja curado. Talvez você já tenha ouvido muitos diagnósticos. Talvez já tenha tentado de tudo. Mas agora, respira fundo. Fecha os olhos por um instante e permita que essas palavras se tornem oração viva. Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei em quem confio. Toca em mim, restaura-me,
Cura-me não só por fora, mas por dentro, onde só tu podes alcançar. Lava minha alma, tira esse peso, renova meus ossos cansados, sopra sobre mim o teu espírito de vida. Quando você se entrega, o céu se move, porque a rendição é a porta por onde entra a cura. Deus não invade, ele espera ser convidado. E hoje, você está fazendo esse convite. Então creia. Mesmo que ainda doa, mesmo que o milagre ainda não se manifeste aos olhos, algo já começou. A semente da cura está plantada e a promessa permanece. A alegria vem pela manhã. Às vezes esperamos que a cura venha com barulho, com sinais visíveis, com testemunhos imediatos. Mas nem sempre é assim. Há curas que acontecem no silêncio, no íntimo, num abraço que você dá em alguém sem mais sentir dor no peito. Numa manhã em que você acorda e percebe que, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu dormir em paz. Deus trabalha no oculto, no secreto, no lugar onde só Ele entra. E o Salmo 30 termina com um louvor que nasce exatamente daí. Converteste o meu pranto em dança, tiraste de mim o pano de saco e me cingiste de alegria. Esse versículo é uma fotografia da transformação, da alma que chorava e agora dança, do coração vestido de luto e agora coberto de esperança. E talvez isso já esteja começando a acontecer com você. Hoje não foi apenas mais uma oração, foi um encontro, foi um momento entre você e Deus. E Ele viu cada palavra, cada lágrima, cada pensamento que passou pela sua mente enquanto essa oração era feita. Mesmo que você não tenha sentido nada sobrenatural, algo foi liberado. A cura está a caminho. Ou talvez ela já esteja acontecendo agora. Sabe, muitas pessoas passam por aqui procurando alívio, mas só aqueles que se abrem de verdade conseguem sentir essa presença que visita, consola, transforma. E se você chegou até aqui, é porque sua alma precisava dessa palavra, desse salmo, dessa oração. Por isso, antes de ir embora, quero te fazer um convite sincero. Se isso falou com você, se tocou seu coração de algum modo, inscreva-se aqui no canal Histórias do Sagrado. Aqui você sempre vai encontrar um espaço de acolhimento, fé e renovo, nos dias bons e nos dias difíceis também. E se você puder, deixe nos comentários uma palavra que represente o que você está vivendo agora. Pode ser uma simples palavra como cura, esperança, força ou até mesmo volta por cima. Isso não é apenas engajamento, é testemunho, é semente. Alguém pode ler sua palavra e ser tocado por ela também. Vamos criar juntos um espaço onde as dores são acolhidas e a fé é alimentada. Você não está sozinho, mesmo que pareça. E se você chegou até aqui, é porque há uma promessa sendo construída no invisível. Respira fundo, fecha os olhos mais uma vez e agradeça. Mesmo que ainda doa, mesmo que o corpo ainda clame, o céu já está respondendo. O Salmo 30 é real, a cura é real. E Deus continua sendo o Deus que transforma luto em dança. Amém.